Vai. Vai. O que você poderia falar com a gente sobre essa arranca e suas pinturas? A carranca, antes de qualquer coisa, ela é um elemento simbólico que aparece em diferentes culturas e a principal função dela é espantar coisas que os pescadores não compreendiam, espantar coisas tipo maus espíritos ou a má sorte, a falta de peixe no mar, afastar essas coisas que eram negativas, né? Tudo que era parte desconhecida. Então eles criaram um elemento simbólico, que eram essas estátuas, esses totens, esses monumentos, que colocavam principalmente à frente dos barcos para proteger a embarcação dessas coisas ruins. Em algumas culturas, por exemplo, os vikings, eles tinham essas carrancas como sinônimos de poder, por exemplo. E da onde são esses vikings? Os vikings são escandinavos, são os países mais nórdicos. As grandes navegações tinham um processo diferente lá. E lá a questão da pirataria, por exemplo, era muito forte. Sim. Então os saques, né, no mar, um barco com outro, as guerras com um barco e outro. Então, para você mostrar a imponência, o quanto mais forte era o seu barco, o símbolo que representava isso, além das bandeiras, era a carranca que vinha logo à frente, né? Vem cortando o mar, vem abrindo o mar para o seu barco passar. Você vai? Você vai editar isso, né? A questão do simbolismo é muito importante. Por exemplo, os índios, eles têm um jeito de ensinar para os filhos deles como não ir para algum lugar determinado que é proibido. Ele vai botar uma placa lá que é proibido. Ele vai contar uma história e aquela história vai significar que aquilo ali é proibido. E ele vai aprender assim. Aí daí surgem essas histórias que você vai pra lá, que são vistos para como chegar? Exatamente, é daí que essas coisas. As carrancas, elas também têm um pouco disso. Elas carregam simbolismo dentro dela. Por exemplo, se você tem um bicho, você bota uma carranca que é um totem. O totem é uma união de alguns elementos simbólicos da sua cultura. Por exemplo, você pode ter um totem que a base dele seja uma serpente, o meio dele vai ser a cabeça de um leão e a parte de cima é uma ave. Isso quer dizer alguma coisa para aquela cultura. E aí, por exemplo, se você tem um barco que tem um totem desse tipo, com animais ou com restos humanos, algumas eram feitas por isso, né? com caveiras ou com restos de material humano mesmo, com coisas bastante assustadoras. Tem a mesma função de um espantalho numa horta, por exemplo, de afastar os pássaros, de afastar as coisas que podem prejudicar aquela plantação. E as carrancas, os índios já tinham contato com essas carrancas? Na verdade, todos os aborígenes, vamos pensar assim, as comunidades mais primitivas, elas têm o totem, chama mais de totem, como um instrumento de proteção. O totem, ele tenta dividir o corpo humano, por exemplo, em algumas partes. Tem a terra que simboliza a sustentabilidade, os pés no chão, né, o que dá firmeza. A parte central, está falando do abdômen, está falando da parte do umbigo, que o umbigo tem uma ligação da vida, sua mãe, o seu laço com a sua mãe, então tem a origem da vida. Então tem um animal que simboliza, por exemplo, a proteção da sua vida como um todo. E a parte de cima geralmente é representada por uma ave, e essa ave é o que faz voar mais alto, chegar ao divino, chegar às coisas que o homem não conhece. Principalmente ficar focado nessas coisas desconhecidas. Tudo que é espiritual, o que é de lenda, ou que é coisas que o homem não conhece, então ele cria histórias para falar dessas coisas. Então os totens têm principalmente essa função. E essas carrancas, dos barcos propriamente dito, eram coisas que tinham que assustar, que tinham que fazer com que o outro enxergasse que eu era mais forte, que eu era melhor, ou que eu podia te colocar algum tipo de medo. Funcionava? Funcionava, não vivi naquela época, mas bem ou mal funcionava, porque se você tem um barco de pequeno porte, você coloca um bicho, uma coisa, né? Uma alegoria, vamos chamar assim, na frente dele, que seja muito maior do que ele, inclusive, maior proporcionalmente falando, e que aquilo já vai dar uma visibilidade para ele, o cara que está vendo ele de frente, uau, meu Deus, o que é aquilo? Então na cabeça deles, aquilo é o que fazia o barco dele ser melhor, aquilo que fazia o barco não sofrer com os maus espíritos ou com as coisas que podiam afetá-los no mar. E isso já mudava o comportamento de quem estava no barco. Então assim, a gente agrega o valor simbólico a uma coisa... Como se desse um poder? Como se desse um poder. Só que a gente pode entender esse poder como algo simbólico, é virtual. O que te faz... é diferente de você usar o óculos te faz enxergar. Do que você, por exemplo, usar uma flor no cabelo e achar que aquilo vai te deixar um pouco mais bonito. Você acaba agregando um valor àquilo que você vai se sentir realmente mais bonito. O óculos não, é uma utilidade. Você bota o óculos e você enxerga melhor.
a flor não necessariamente, pelo senso comum, te faria mais bonita, mas você vai ser mais bonita e logo você vai acabar sendo realmente mais bonita. Então assim você acredita que ela está transformando em você. A senhora Cascarrão. Ah, que é a Cascarrão. Quando você coloca um bicho horroroso na frente, no barco, pretendendo que ele espante as coisas ruins, principalmente o que eu não conheço, os bichos do mar, as sereias, as coisas, né, que são os seres encantados do mar, se eu coloco ele na frente, eu acho que aquilo ali está me protegendo. Então eu vou já me comportar acreditando que aquilo realmente está acontecendo. E aí isso muda o meu comportamento, isso muda a estrutura do barco, isso muda as relações entre as pessoas e aí a coisa funciona. Legal, obrigada. Tira, como é que tira? Como é que tira? Toma.